Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus e sejam muito bem-vindos ao primeiro dos nossos 10 dias de oração. Vamos iniciar esses 10 dias de oração, louvor, cantando intensamente. Por viver
essa oportunidade de estarmos aqui na tua Santa Casa de oração, Senhor. Quero te pedir nesse momento uma bênção especial sobre esses 10 dias de oração, Senhor. Que o Senhor possa estar guiando esse programa, que o Senhor mesmo esteja à frente desse programa. Abençoa cada louvor aqui cantado, abençoa cada pessoa que vai passar aqui, vai passar uma mensagem, abençoa cada um de nós, Senhor. Que possamos estar aqui todos os dias, nos alimentando da tua palavra. Permanece conosco, abençoa o restante do culto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que a graça de Deus seja presente na nossa vida, amém? Então, já cantamos, louvamos, né? Oramos, falamos com Deus. E esse é um momento onde nós iremos conhecer um pouquinho sobre a missão, a revista que nós iremos estudar durante esses 10 dias. Vida plena. Princípios divinos para uma saúde integral. Tem um assunto mais peculiar, tão importante para a nossa vida, que é a nossa saúde, né? E ela vem abordando a integração, né? A saúde física, mental e a saúde espiritual. Todas estão interligadas. E quão importante vai ser para a nossa igreja crescermos no conhecimento de princípios de saúde biblicamente. Isso é fascinante. Então, que vocês, cada família vai receber essa revista. Vocês podem entrar em um acordo, vocês podem estudar entre família, entre amigos, escolher um horário específico para o estudo dessas instruções importantíssimas para a nossa vida. A saúde integral, conforme a filosofia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reflete a crença de que o ser humano é composto de corpo, mente e espírito. Essa visão holística enfatiza que cada uma dessas dimensões está interligada e que a saúde plena não só se resume apenas à ausência de doenças, mas envolve um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? 1 Coríntios 6, 19 a 20. E que nos convida a cuidar da nossa saúde como um ato de adoração a Deus. Esse cuidado não é apenas uma responsabilidade pessoal, mas um testemunho da nossa fé e compromisso com os princípios de vida. O estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, descanso adequado, um ambiente emocional e espiritual positivo, contribui para o fortalecimento da nossa fé. Então, eu acredito que alguns acompanharam pela internet, né, a revista, que também já tem PDF, mas os irmãos que não estudaram a lição do dia, hoje vai falar justamente sobre isso. E ao longo desses 10 dias, como obter uma saúde de qualidade? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida espiritual, física e mental? E nesse momento, eu convido que você sobe em dupla. Como todos sabem, durante esses 10 dias nós vamos orar por propósitos e motivos de oração específicos. Hoje, o clamor da nossa oração vai ser pela ajuda do Espírito Santo para entender a importância da mensagem de saúde, do seu impacto na espiritualidade, especialmente nesses últimos dias. E vocês vão escolher 5 amigos, que essa é a proposta, né? Escolher 5 amigos que precisam aceitar Jesus como Salvador e ore por eles durante esses 10 dias. Nesse momento, vocês vão formar duplas e vão orar especificamente pelo Espírito Santo, para que possamos entender a importância da mensagem da saúde e seu impacto na nossa vida espiritual. Então, vamos dividir rapidamente. Não importa quem você é, não importa quem você foi, Jesus escolheu.
Pode começar, Cristiano. Número 7. Sim, eu sei que o número 7 está aqui. Você vai escolher, viu, Cristiano, desse espírito que está aí na banca. Certo. Próximo. Cláudia. Aí, Cláudia, pode escolher um desses 3 brindes. Próximo. Três. Fabinho, pode vir, Fabinho. Um dos dois. Tem mais um, vem? 25. Por hoje, foram só esses, mas como vocês estão vendo, né? Amanhã a gente continua com os brindes. Vamos todos ficar de pé e vamos cantar o hino inicial da semana dos 10 dias de oração. Corações tão vazios.
Neste momento, gostaria de convidar o Francisco para passar a mensagem desta noite. Esse é o primeiro dia dos 10 dias de oração aqui da igreja. Sejam todos bem-vindos. Amanhã convide mais pessoas para virem. Esse é um projeto da igreja de muito tempo, que tem como prioridade alertar a igreja sobre, primeiro Deus na nossa vida. O tema desse ano vem falando sobre a nossa saúde de forma integral. Muitas vezes nós dedicamos mais tempo a alguma área da vida, mas nós vamos trabalhar durante esses 10 dias a respeito de uma saúde integral. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para introduzirmos o tema dessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, o verso para introduzir, diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O pensamento hebraico sobre o ser humano é um pensamento, como foi dito aqui na introdução, holístico. Não existe repartição ou tripartição, como alguns assim dizem, do ser humano. Não existe partições pensantes. O corpo pensante, um espírito pensante. Nós acreditamos na forma holística, mas também nós incentivamos as áreas, porque apesar de nós sermos holísticos, nós temos as áreas que são desenvolvidas. São a área mental, física, espiritual e social. E a nossa saúde, de forma geral, ela depende dessas áreas desenvolvidas. Todas essas áreas desenvolvidas. Não adianta você desenvolver a saúde física e ter uma saúde mental déficit. Não adianta. Há um desequilíbrio nisso. Então precisa ter esse equilíbrio. E quando a gente fala de saúde física, emocional, espiritual, a gente lembra de um dos personagens da Bíblia, e os 10 dias de oração trouxe para introduzir esse personagem muito conhecido, que é Daniel. A história de Daniel vocês conhecem, eu não vou me atentar aos detalhes pequenos, mas vocês sabem que Daniel foi retirado do seu povo, da sua família, e foi levado como escravo para uma terra que ele não sabia onde era, não conhecia a cultura, mas apesar de todas as dificuldades que Daniel enfrentou, a Bíblia diz que Daniel floresceu, Daniel cresceu em todas as áreas. Todas as áreas de Daniel foram desenvolvidas no cativeiro. Daniel teve crescimento físico, Daniel teve crescimento espiritual, crescimento mental, crescimento social. Mesmo em uma terra que não condizia com as crenças de Daniel. E eu vou listar para vocês aqui, os 10 dias de oração trouxe essa lista, de cada crescimento em cada área dele. Então, o primeiro crescimento de Daniel
Daniel teve um crescimento físico. Mas antes do crescimento, Daniel teve um trauma. Teve algumas dificuldades, alguns problemas nessa área. E ele foi resiliente ao ponto de vencer essas dificuldades. E qual foi o problema que nós encontramos? O problema físico encontrado em Daniel. A Bíblia fala que Daniel provavelmente se tornou eunuco. O que é se tornar eunuco? É simplesmente o rei precisava de alguns ajudantes e para que eles servissem melhor, o rei castrava os homens. Então Daniel literalmente foi castrado. Tornou-se um eunuco. Por que faziam isso? Porque para não ter perigo dos servos assediarem as mulheres da corte, e principalmente a mulher do rei, provavelmente, e também servia como um incentivo para ele ser fiel naquele lugar. Então Daniel, foi tirado de Daniel aquilo que é de muita importância para o homem. O símbolo da masculinidade, Daniel foi castrado. E agora? Sim, foi isso mesmo. E isso? Já pensou? Você, tem poucos homens aqui, mas você já se imaginou você sem o seu símbolo de masculinidade? Daniel novo. Daniel era jovem, um adolescente. Foi tirado o direito dele de aquele direito viril de ser um homem, aquilo que Deus pensava para um homem. O Daniel que a gente vê aqui na Bíblia era um Daniel que sofria com isso. E agora? Dá para ser fiel a Deus depois de tudo isso? Daniel tinha esse trauma físico, mas Daniel resolveu usar o seu corpo como instrumento de adoração a Deus. Daniel não era mais viril, não podia ter família, não podia constituir família, não podia ter descendência. E para a gente, para a atualidade, não ter filho, isso é bom, porque não gasta muito. Rende, a gente acumula mais, a gente pode viajar, ter várias coisas. Só que na época bíblica, uma pessoa, um eunuco, na cultura hebraica, o eunuco era um dos mais infelizes, porque a felicidade de um homem estava na descendência. Se lembra o que o salmista diz? O que é que o salmista diz? Os filhos são a herança de quem? Agora, e uma pessoa que não tem filho? Imagine a saúde emocional de uma pessoa dessa. Foi tirado isso de Daniel, mas ele escolheu manter o seu corpo para Deus. E nós conhecemos a história, eu quero que você abra a Bíblia em Daniel, a gente vai ver alguns versos conhecidos, a gente vai só passar por eles e ver algumas coisas. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, com corpo
incompleto, com o físico comprometido, resolve usar esse corpo para glorificar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fato de Daniel não querer comer das finas iguarias do rei, isso aqui a gente aplica isso para muitas coisas, e a gente chega até a pensar que Daniel era vegetariano. Não era. Se você olhar o capítulo 10, versículo 2, você vai ver que ele comia carne. O ato de Daniel dizer aqui, não se contaminar, não querer aquela comida, está relacionado ao pensamento hebraico. E a cultura hebraica, na cultura hebraica é Deus quem dá o alimento. É Deus quem dá a comida. E aqui quem queria impor a comida? O rei. Daniel estava dizendo, meu Deus não é esse daqui de Babilônia. Eu vou glorificar o meu Deus. E uma das coisas que Deus deu no início da criação, a bênção de Deus foi a comida, então Daniel recusou-se a aceitar comida das mãos de uma pessoa que não era Deus. Glorificar a Deus no seu corpo, porque Deus havia escolhido aquilo que Daniel precisava, certo? Então, a escolha, a nossa escolha de manter o nosso corpo saudável, o nosso físico saudável, é porque, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém adora a Deus 100% doente. Doente não dá vontade de vir para a igreja. Doente não dá vontade de cantar. Você tem vontade de cantar que você está doente? Dificilmente. Então, Daniel, ao invés de abandonar Deus por conta de suas características físicas, ele decidiu usar o seu corpo do jeito que estava. Ele decidiu usar para a glória de Deus. Nós estamos usando o nosso corpo físico, o nosso físico para a glória de Deus. Daniel também teve o seu crescimento mental ou emocional. Teve o seu crescimento. E qual era o trauma que ele sofrera? Mental e emocional. Qual o trauma pior de que ser escravo e ser eunuco? Só o fato de ser eunuco. Só o fato de você estar longe da sua terra. Eu acredito que alguns aqui, se tiver eu não conheço, não precisou estar longe da sua terra, da sua cultura. Eu sou de longe e algumas coisas da cultura do sertão diferem da cultura aqui da região metropolitana, da Zona da Mata. E eu tive muita dificuldade quando cheguei aqui, em alguns aspectos, principalmente na linguagem, no sotaque. Algumas pessoas olhavam para mim com um olhar de zombaria por conta do meu sotaque. Perdi um pouco, não deveria ter perdido, mas o ambiente influencia. Mas algumas pessoas até da igreja olhavam para mim e ficavam rindo por conta do sotaque, que é mais arrastado, que fala algumas palavras que não estão, que soam diferente. Ainda tem palavras que soam diferente. Agora imagina Daniel sair de uma cultura hebraica, acostumado, desde criança até a adolescência ele estava acostumado, e agora vai para uma cultura pagã. Uma cultura que não tinha nada a ver com aquilo que ele for ensinado. Como que fica a saúde mental de uma pessoa dessa? Como é que fica a mente de uma pessoa? Eu digo a vocês que algumas vezes eu me senti mal. Porque pessoas até dentro da igreja riam do meu sotaque. Né? Hoje tem um nome bonito para isso, né? Xenofobia parece, que é ridicularizar a cultura do outro e tal. Mas agora imagina Daniel numa terra que não era sotaque, a diferença não era de sotaque, não era apenas de linguagem, mas era de tudo. Imagina tu sair daqui para uma região do México, onde lá a cultura é comer feijão doce. Lá coloca açúcar no feijão, não coloca sal não, imagina. Tu já se imaginou isso? Arroz doce é bom de comer. Mas já imaginou comer feijão doce? Mas
O problema também não era simplesmente a comida, tinha diferença de comida. Mas como fica a mente de uma pessoa dessa? Como fica a mente de uma pessoa que é escravo, ele não manda nas ações dele. Hoje nós temos liberdade para fazer muitas coisas, mas ele não tinha liberdade e ainda mais não podia escolher, na verdade não podia escolher nada, não tinha direito a nada. Como fica a saúde mental de uma pessoa dessa? E qual foi a resiliência mental e emocional que ele precisou desenvolver? A Bíblia diz, Daniel 1,17, diz assim, ó. A gente leu o 8, vamos para o 17. E a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura. Está falando de lá. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então Deus deu ele estava numa situação mental não muito boa, emocional não muito boa, mas Deus vai e faz ele ser o mais sábio entre a cultura babilônica da época. Daniel estudou a cultura babilônica. Deus deu sabedoria na área de visões e sonhos a Daniel. Ninguém naquele reino sabia mais do que ele, da própria cultura deles. Deus pega um jovem com a saúde mental que poderia abandonar a Deus, e Deus transforma no homem mais sábio daquele império. Até mais sábio do que os próprios. A saúde mental importa, a saúde emocional importa, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Daniel foi o mais sábio na cultura babilônica, mas tem um detalhe muito importante. Hoje nós pregamos que a gente não pode conhecer as coisas, os conhecimentos e as culturas do mundo. Conhecimento, Daniel conhecia tudo, mas tem um detalhe, nunca permitiu que isso corrompesse a sua fé. Nós precisamos de jovens como Daniel nos nossos dias, de jovens que entrem nas faculdades, que conheçam a cultura, mas que não se corrompam com aquela cultura. Daniel era um desses. Mas também outra área da vida de Daniel, que ele teve crescimento, a área espiritual. E qual foi o trauma espiritual que Daniel sofreu para que ele tivesse resiliência e crescimento na área espiritual? O trauma foi a derrota de Judá para a Babilônia. Se você ver o versículo 1, diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, esse levou para a terra de Siná, para cada um do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. A derrota que Judá sofreu de Babilônia demonstrava um problema muito sério espiritual. Por quê? Naquela época as nações eram representadas por Deus. Então tem o Israel. Quem é o representante de Israel? O Yahweh, Deus, Javé, Jeová. Quem era representante da nação de Babilônia? Marduk, o grande Marduk, o Deus maior da cultura babilônica. E se uma nação vencesse a outra, isso representava para todos, inclusive para Israel, que a nação que vencesse era o Deus que estava vencendo o Deus daquela outra nação. E a Bíblia diz que Judá foi invadida e foi destruída pela Babilônia. Então, na cabeça de Nabucodonosor, dos babilônios, Marduk é maior do que Yahweh, de que Yahvé, de que Javé. Na cabeça dos
dos judeus, da tribo de Judá, de Israel, Marduk venceu Deus. E agora? Isso era forte. Porque quando saía para as guerras, que Deus vencia, eles cantavam hinos de louvor, Deus desbaratou os outros deuses, não há outro Deus como esse é o Deus. E agora Deus perdeu. Na cabeça israelita, na cabeça hebraica, Deus perdeu a guerra. Deus foi derrotado. Então Daniel vai para o cativeiro, na mente dele, Deus perdeu para Marduk. Deus foi derrotado por Marduk. Talvez isso não faça muito sentido para nós, que vivemos noutra cultura religiosa, mas naquela época isso fazia muito sentido. Imagina aí, para nós que somos adventistas, que guardamos o sábado, aparecer alguém aí que prove, de alguma forma dele lá, que o sábado não é mais válido, através dos métodos que existem. Israel se sentia assim, Daniel estava sentindo que Deus tinha perdido, na mente deles, Deus tinha perdido a guerra. É por isso que quando Daniel vai escrever, e ele escreve depois do que ele passou, de tudo que ele passou, Daniel entendeu através das visões que não foi Deus que perdeu. É por isso que ele escreve aqui no início do verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Foi Deus quem entregou o seu povo nas mãos de Babilônia, para cumprimento de juízo, colher as consequências das desobediências das leis de Deus. A derrota de Jerusalém e a vitória dos deuses de Babilônia era um trauma espiritual. Por que é que Deus fez isso? Imagina, tu serve a Deus todo o tempo e daqui a pouco teu filho, tua filha, jovem, pequeno, vai atravessando a pista aí, o carro bate e mata. Tu serve a Deus a vida toda de berço, 20, 30 anos. Você vai se perguntar em algum momento por que Deus deixou. Israel estava perguntando por que somos derrotados por esses deuses babilônicos. Daniel tinha isso para ser resolvido, tinha esse trauma para ser vencido. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que Daniel se dedica a jejum e a oração. Ele poderia ter abandonado Deus novamente, mas o que é que Daniel faz? Oração. 3 vezes por dia, oração. Israel está passando por uma situação difícil, oração. Quer resolver o problema do sonho do rei, senão todos os sábios vão morrer. Daniel faz o quê? Oração. É jogado na cova dos leões, Daniel faz o quê? Oração. Daniel não abandona Deus, porque a mentalidade havia dito que Deus tinha abandonado eles quando perdeu a guerra para Marduk. A força espiritual de Daniel estava em sua vida de oração e jejum. E essas disciplinas espirituais fortaleceram Daniel para enfrentar as dificuldades e manter a sua fé intacta. Oração. Está com problema? Oração. Está com dificuldade? Oração. Está num momento bom da vida? Oração. Está prosperando? Oração. Está caindo? Oração. Precisamos manter a nossa fé intacta, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A sociedade parece que está no fundo do poço.
A gente não pode arredar os pés e estar orando para que Deus salve, nos use para ir levar a salvação ao maior número de pessoas. A igreja parece que está caindo, que está morrendo, mas nós não precisamos arredar os nossos joelhos da oração e orar para que Deus fortaleça cada dia mais a sua igreja. Oração, nós precisamos de oração. Daniel teve resiliência ao orar. Último crescimento social. Daniel teve um crescimento social. Mas qual trauma ele teve? Daniel perdeu a sua família, a sua cultura e a sua identidade. Daniel não tinha mais família. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não temos mais, e aquele só sabe quem passa por essa, quem não tem mais família, pai, mãe, vivos, às vezes bate um desespero e a gente não sabe para onde ir. Daniel não tinha família, perdeu toda a sua família. Daniel perdeu a sua cultura e perdeu a sua identidade como judeu. Não era mais judeu, Daniel era eunuco. Mas Daniel não parou por aí. A resiliência de Daniel em sua área social não o impediu de crescer também socialmente. Daniel fez amizades, Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos dele, se fortaleceram mutuamente. E eles entram em destaque no livro, e Daniel cita eles no livro, porque podemos encontrar apoio e crescer socialmente quando estamos cercados de pessoas com os mesmos princípios e propósitos. Nós precisamos crescer socialmente, mesmo num ambiente adverso. Nós precisamos crescer socialmente. O cristão antissocial, ele não prefigura o Cristo ressurreto. Mas quando nós estivermos socializando com as pessoas e fazendo amizade, não podemos perder a nossa identidade cristã. Não é porque você está num grupo de pessoas que falam palavrões que você vai falar palavrões também. Não é porque você está num grupo de pessoas que dirigem a vida da forma errada que você vai dirigir também. A preservação da identidade cristã no mundo cada vez mais secularizado é desafiadora, mas não é impossível. Em meio às pressões diárias que nós sofremos, precisamos aprender como Daniel. Oração, o jejum, uma alimentação saudável e amigos comprometidos com valores semelhantes destacam-se como verdadeiras armas espirituais e práticas para nós que somos cristãos. Então nós iniciamos esses 10 dias de oração, enfatizando que precisamos crescer em todas as áreas. Não precisamos viver uma vida manca, até porque não é possível, porque nós somos holísticos, mas nós precisamos crescer em todas as áreas. E você precisa refletir nessa semana, nesses 10 dias, qual a área que eu ainda preciso crescer, qual a área que eu preciso me desenvolver, será se eu preciso cuidar bem de minha saúde física, será se tem algum entrave na saúde física que está atrapalhando o meu crescimento, como é que está a minha saúde mental, emocional, como é que está a minha saúde social e principalmente, como é que está a minha espiritualidade. Sabe,
a igreja virou um clube de pessoas que acreditam na mesma coisa. E nós queremos cada vez mais uniformizar, porque isso é bom. Se eu chegar aqui e falar algumas coisas que vocês acreditam também, vai ter amém, glórias e aleluias. Mas nós precisamos, igual Daniel, buscar o Deus do céu. Buscar o Deus que tudo vê. Foi Deus que colocou Daniel lá. Foi Deus que abençoou Daniel lá. E foi Deus que, através de Daniel, fez aquele reino da Babilônia virar de ponta cabeça. Depois de muitas reviravoltas, o rei Nabucodonosor, ele passou a acreditar no Deus de Israel. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o tamanho da influência que Daniel teve no mundo hostil? Ele conseguiu influenciar o rei do maior império da época. É semelhante hoje a você pegar o maior reino da época, na pessoa de Trump, e fazer ele aceitar em rede mundial que Jesus vai voltar e que o sábado é o dia de ser guardado. Já imaginou? Foi o que Daniel fez naquela época. Foi o que Daniel fez. Que nós sejamos como Daniel. Que nossa saúde física, mental, emocional e social sejam crescidas em nome de Jesus. Vai ter música ou posso orar? Pode orar? Vamos ficar em pé? Grande Deus, quando a gente olha a grandiosidade das ações de Daniel, nós nos diminuímos, porque não é possível que existiu alguém de tanta resiliência quanto ele. E ao mesmo tempo a tua palavra nos mostra que nós podemos ser semelhantes a Daniel na época que nós vivemos. Que influência teve Daniel? Que a influência que ele teve, nós também tenhamos. Mas que antes de tudo, nós façamos o que ele fez sempre, que era confiar no Senhor e se dedicar ao Senhor. A tua palavra. Ela é a verdade, ela é quem guia o nosso caminho. Que ela nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Durante a geração que vai ser uma bênção, não perca. Aqui a gente tem um milhãozinho do Ministério da Mulher, para que você faça a sua câmera, né? Se eu possa desfrutar de sua família. Muito obrigada. Amém.